Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a pedra fundamental de tudo. Aqui onde começou o grupo Bandeirantes. Falou em rádio, falou Rádio Bandeirantes porque é a história do rádio brasileiro. Bom, eu costumo falar de algumas coisas que eu entendo mais ou menos. Aí falo muito sobre o que eu entendo mais ou menos. O que eu não entendo nada, eu falo muito pouco ou quase nada. Eu pergunto, não é? E é por isso que, para falar do jogo do Palmeiras, eu vou ouvir o melhor comentarista e apresentador da televisão brasileira, que é o Neto. Então, por que eu vou me meter a ficar falando do jogo do Palmeiras se eu não entendo de futebol do jeito que o Neto entende como comentarista, como apresentador, como analista e como um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol brasileiro e mundial. Em homenagem ao Palmeiras, eu tenho um papagaio aqui que grita uma barbaridade e pelo jeito é torcedor do Palmeiras também. Aliás, é uma papagaia, não é? E ela está feliz da vida e eu espero não pedir para fechar a porta da cozinha, porque senão vocês vão ouvir mais o papagaio do que eu. Te dê a porta da cozinha com o papagaio parmeirense aí. Pois não, Neto, bom dia, como vai você? O Palmeiras VAR para final, né, Neto? Bom dia, Datenão, obrigado pelos elogios. Não mereço tanto, mas fico muito feliz vindo de você. A verdade, o VAR foi perfeito, né? O que a gente espera do VAR? Que o VAR não cometa injustiça. Essa é a grande sacada do VAR e que a gente não pode ser clubista numa hora dessa. A gente não pode, pelo menos no meu entendimento, a gente não pode... mas o pênalti o árbitro deu. Para mim tinha sido pênalti na hora da rádio, falei. Mas depois, vendo o lance do VAR, não foi pênalti. Para mim tinha sido gol na hora do Montiel, que foi um golaço. Mas eu não vi o impedimento do Borré. E o VAR viu. Né? No pênalti também, o Ksovic, acho que é a pronúncia, não sei se está certo, quando ele faz o pênalti no finalzinho do jogo, eu falei pênalti. Mas eu não tinha visto que ele tinha saído do impedimento. Os três lances foi corretíssimo em relação ao VAR. O grande problema do VAR é esse, né? Que muitas vezes determinados árbitros de VAR, eles não têm esse tipo de comportamento. E mais, a gente sempre colocou aqui, e eu também, que a Conmebol queria um argentino, infelizmente, por causa do falecimento do Maradona. E que não aconteceu antes. Se o VAR quisesse, ou a Conmebol quisesse interferir, o VAR não entraria no pênalti. Que o menino cavou o pênalti, o Suárez. E ele ludibriou, mas eu e todo mundo na hora, porque ele estava para fazer o gol, ele pula, ele cai, ele se joga, e não foi pênalti. Os três lances foi corretíssimo. Infelizmente, para quem torceu contra, e como o Marcão sempre fala, para quem secou não adiantou nada, essa é a visão do VAR. Isso é fato, não é opinião minha, não é opinião sua, opinião de quem está. É fato, os três lances foram irregular. Sendo irregular, o VAR entrou e anulou os lances corretamente. Para isso que o VAR serve. Por exemplo, no jogo Sport Palmeiras, o VAR foi infeliz do meu ponto de vista do pênalti que não deu em cima do Rony. Aí quem é corintiano, quem é São Paulino, quem é santista, não sei o que para falar, fala, mas não interessa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Agora, o Palmeiras não merecia não ir para a final, não merecia em relação ao jogo. O River deitou e rolou, jogou muito mais do que o Palmeiras no primeiro jogo para mim. Com um homem a menos, tudo. Mas a verdade, quem merecia para a final, por tudo que fez na competição, foi o Palmeiras. Na justiça. Agora, do jogo de ontem, o árbitro, o VAR, eles têm nota 1000 para eles. Nota 1000, porque eles acertaram em todos os lances. Não tem conversa. Mas o pênalti não foi.
Ah, mas o gol usou estava impedido. Ah, um pé só. Um pé só é impedimento. Não interessa. Agora, o jogo, o Abel Ferreira foi mal, colocando o Marcos Rocha de zagueiro, o Zé Rafael não jogou bem, o Rony não jogou bem. O único jogador que jogou bem no Palmeiras ontem foi o Everton, que fez 3 defesas maravilhosas. Agora, aí não tem VAR. Quem aí, os corintianos como eu, e como você e todo mundo, mas o VAR não interferiu nada, o VAR foi justo. E se a gente quer justiça, e se eu conheço uma pessoa mais justa no mundo, mais que meu pai, mais que minha mãe, mais que meus irmãos, você é a defesa mais justa que eu conheci na vida. Falar que eu torci pro Palmeiras, não torci. Mas também é o seguinte, o Brasil está na final do Maracanã. Vou torcer pro Santos e pro Boca? Não sei. Só não sei o que vai acontecer no jogo de hoje. Eu vou torcer muito pro Santos ganhar o jogo hoje, né, pro Cuca e tudo mais. Mas o que o VAR fez ontem é que o mundo deveria fazer em relação ao VAR, na minha opinião. Apareceu a foto nossa aí, depois agora o Neto com a camisa cor-de-rosa linda, mas a foto que apareceu nossa foi quando nós ficamos de joelhos, quando o Dunga caiu da seleção, né? Até eu estava fazendo o jogo de sábado da Bandeirantes, foi um jogo até bom, né? 2 times razoáveis, um no meio da tabela, outro caindo, mas o jogo foi bom, foi ótimo o jogo. E o árbitro me chamava muita atenção, que ele parecia com alguém que estava me incomodando. Eu falava assim, o cara é a cara do Dunga. Rapaz, eu quase parei de transmitir o jogo, porque eu, quando não gosto de alguém, eu não gosto mesmo. Eu falei até na transmissão, falei, olha, foi um bom jogador, apenas um bom jogador, né? E foi um bom jogador mesmo, mas eu não gosto do cara, e continuo gostando. Então tem eu dentro de joelhos, que o nosso brilhante Daniel colocou aí, nós de joelhos agradecendo a saída do Dunga da seleção, que foi uma das piores coisas que poderiam acontecer ao futebol brasileiro como treinador. O jogador teve lá os seus méritos e eu... Não, lembra quando chamaram a gente, olha, ele é bom de briga, eu falei, eu também sou, pô. Não, quase mandaram embora a gente por causa desse cara. Essa é a grande realidade. Quase meteram a gente na rua por causa desse cara, que fez, aliás, uma pressãozinha grande para que isso acontecesse. Verdade. Mas já foi, não vamos perder tempo com esse cara aí, que eu nem sei onde é que esse cara tá. Que Deus lhe dê saúde, tudo bem. Isso, agora, exatamente. O problema do VAR dê mais saúde pra gente do que pra ele, mas que dê saúde a ele. Agora, o lance é o seguinte, o problema do VAR é que ele tem uma imperfeição chamada ser humano, porque ele é interpretativo. Agora, se o cara levasse ao pé da letra e da ciência, daria muito mais certo. Acontece que quando o cara vai julgar a imagem que ele está vendo, às vezes ele nega a imagem que ele está vendo e ele erra. Então quem erra não é o VAR. Quem erra é quem está interpretando o VAR. A falha ainda continua. Mas quanto mais aperfeiçoarem a colocação de câmera, quanto mais aperfeiçoarem a tecnologia, menos interpretativo ele vai ser. Tanto que já não tem mais aquela chiadeira que tinha da boleirada antigamente, dos técnicos antigamente. Ficava 40 minutos um jogo parado para decidir um lance. Hoje, às vezes, demora demais, porque o cara interpreta errado e o jogador está ali, ele percebe quando ele está certo, ele está errado. Na maioria das vezes, ele percebe. O Neto, antes do VAR apontar qualquer coisa, das transmissões que eu tenho feito com o Neto, e domingo a gente faz o campeonato italiano, Atalanta e sei lá que é o outro time, é o Genoa, a Atalanta e Genoa. Jogão de bola, o Neto antes é um dos principais times italianos dos últimos tempos, o Atalanta. Mas o lance, e o Genoa jogou bem pra caramba o último jogo, teve uma participação excepcional. Bom, o lance é o seguinte, o Neto já, antes do VAR apontar, o Neto fala que foi, porque ele tem aquela visão de jogador. Mas quanto mais aperfeiçoarem o VAR, menos interpretação humana vai ter e menos chiadeira vai ter. Então, eu acho que é um negócio que veio para ficar e não tem mais o que contestar, porque ele corrige erros terríveis, não, Neto?
E tem uma coisa, né? Hoje, por exemplo, será que seria justo, e não seria, no meu ponto de vista, o Palmeiras estar na final da competição com um erro de VAR? Né? Que o VAR errou, não, tinha essa futebol. Não, pô, o VAR veio. E nem o contrário, né? Exatamente. E nem o contrário, né? Então, vamos lá. Poderia não estar por um erro de VAR também. Então, não. Pô, já teve Copa do Mundo, Alemanha e Inglaterra, decidida com gol ilegal. Não, e a Argentina e a Alemanha, que não foi pênalti para a Alemanha e o árbitro deu contra a Argentina em 90. Gol de mão do Maradona. Gol de mão do Maradona. O pior de todos para mim. Nunca passaria pelo VAR, né? Sabe qual foi? Peraí, Datena. Vai bater no cachorro, vagabundo! Desculpa, Datena. Calma. Eu ia bater no cara aqui agora, que ele tá batendo no cachorro, vagabundo. Tem ignorantes por aí. Vou bater no cachorro. Bom, Desculpa, perdão. Mas tem cara ignorante que não vale nem a pena conversar. Como é que pode bater no cachorro? Desculpa, perdão, perdi a cabeça. Pode porque o cachorro é indefeso. Se fosse um pitbull, um cachorrão bravo, ele não fazia isso. Nossa, bom, vamos continuar. Aliás, desculpa. O Ricardo. O Ricardo, põe o... Não, foi ótimo, devia ter xingado o cara que ficava melhor ainda. Canalha, bater em bichinho. Canalha, vagabundo. Olha aqui, põe aí o nosso WhatsApp para as pessoas já fazerem pergunta pro Neto. Hoje tem o Santos, né? E o Santos é dirigido pelo nosso irmão, nosso amigo Cuca. Aliás, dicas de passagem, eu tive, e você teve também a mesma impressão, quando eu estava ali no camarim, que graças a Deus é lugar vizinho do seu, não é? E você fica escutando as minhas conversas ali com o copo através do drywall, não é? O lance é o seguinte, quando eu vi esse técnico português falar, eu fiquei maravilhado, porque eu vi, primeiro, humildade no cara, conhecimento de futebol e estudo, porque ele entendia mais do Palmeiras do que o cara que estava lá antes, que era o Luxemburgo. Está mais por dentro do Palmeiras antes de ter subido que o Luxemburgo. Então eu acho que esse técnico já fez história no futebol palmeirense e vai, se Deus quiser, continuar por um bom tempo aqui, porque ele é muito bom. Do outro lado tem o nosso amigo Cuca, que é um cara humilde, mas entende de futebol pra caramba. E hoje o Santos vai pegar nada mais, nada menos que o Boca, né? E com chance de ir à final, né, Neto? Olha, de que você está falando, você tem toda a razão. Olha só, o Rogério Ceni saiu do Fortaleza, né, o Wilson foi pro Flamengo, perdeu o Copa do Brasil e Libertadores. O que aconteceu com o Abel Ferreira, que saiu do PAOK, veio para cá, não conhecia o Palmeiras, está na final da Copa do Brasil e final da Libertadores. E ainda com chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. E olha o que ele falou ontem, o Galhardo é melhor que eu, o time deles é melhor que o meu. Mas a gente tem que passar por essas situações para que a gente possa ter experiência, tá certo ele, mesmo ele tendo errado ontem em relação à escalação. E do Cuca, o Cuca não é o presidente do Santos, não é o treinador, o Cuca hoje é o centroavante, o Cuca hoje é o Rivaldo da Copa, é o Ronaldo Fenômeno, é o Romário, sabe? É o Messi, o Cuca hoje é o Cristiano Ronaldo, é o Lewandowski, o Cuca, o bom, né? O Cuca hoje é o cara que ele reconstruiu não só a forma de jogar, mas reconstruir as pessoas no Santos. O Santos é um time que deve muito, que tem muitos problemas e que ontem, por exemplo, o Palmeiras ganhou 33 milhões de reais para passar para a final. O Santos pode ganhar hoje mais 33 milhões também, o que vai ajudar muito o Santos. O Cuca ele reconstruiu as pessoas do Santos. Ele reconstruiu o Santos, os patrocinadores que não eram vistos. Olha quanto de dinheiro que o Cuca está dando para o Santos. 200 mil vezes mais do que ele ganha. Mas muito mais. O Cuca, por exemplo, está fazendo jogadores que eram desconhecidos poderem ser vendidos agora. A camisa do Santos, a história do Santos, poder ir para uma final onde o Santos já foi campeão do mundo contra o Milan, no próprio Maracanã. Olha o que o Cuca fez. Um time que estava devendo para todo mundo. E que deve, muito. Um time que arrecadou nos últimos 10 anos mais de 273 milhões de euros. Dá mais de 1 bilhão de reais. O Cuca veio depois de uma cirurgia no coração, Covid, a morte do sogro de Covid, infelizmente.
O Cuca veio e retransformou o Santos. Nenhum treinador fez isso no Santos. O Cuca fez isso no Fluminense, fez isso no Atlético, fez isso no São Paulo, fez isso no Palmeiras. E o Cuca é da gente, cara. O Cuca é um cara extremamente maravilhoso, foi muito bom jogador. E ele conseguiu fazer o Santos e vai conseguir chegar na final. E mais, o mais importante, viu, Datenão? No começo, todos nós, 99% dos caras que acham que entendem futebol, que é o meu caso, né, achavam que o Santos ia brigar para não cair. E o Santos não vai cair. O Santos pode ser campeão da Libertadores. Tem roupa para essa festa, o Santos, o Neto, no seu ponto de vista? O Santos tem roupa para ir nessa festa, para ser campeão da Libertadores? O Santos, mas muita roupa, de terno, de gravata, e olha só, pro palmeirense que está escutando o Manhã Bandeirantes, vocês torça pro Boca, hein? Porque se for Palmeiras e Santos, dá o Santos. Mas se for Palmeiras e Boca, dá o Palmeiras, pra mim. Não pode se esquecer, se o Boca é um time tradicional, tem camisa e tal, o Santos, acho que dos times brasileiros que há aí, em competições internacionais, não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém. Em competições internacionais, porque teve Pelé e um dos maiores times de todos os tempos, antes do Neymar já tinha o Santos, com Pelé e companhia limitada que deixava o mundo de joelhos, né? Vide o Milan aqui no Maracanã e outros grandes clubes que caíram diante do Santos, que tem uma camisa enorme. Isso pesa mesmo. E o Cuca é um cara tão humilde, né? Ele falou uma frase, eu vi hoje no UOL, ele disse uma frase que quer que os meninos joguem como veteranos. E ele tem competência para fazer isso, né, Neto? Para fazer a cabeça da molecada, né? E acho que é a maior virtude do Cuca, que eu acho que o futebol é muito igual, assim, em termos táticos, essas coisas todas. Acho que o futebol está muito medíocre em relação à parte técnica, mas o Cuca tem uma vantagem muito legal, assim, que eu acho fundamental. Eu acho que ele tem muito estilo do seu Enio Andrade, do Rubens Minelli, ele tem muito estilo, por exemplo, do Tele Santana. Ele consegue tirar de jogador nota 6, nota 9, vai para 9. Vai de jogador nota 4, vai para 7. Sabe? Ele consegue fazer com que jogadores que sejam medianos se tornem muito bons jogadores do nível melhor, jogadores que são muito fortes, né, fisicamente, que ele consegue fazer isso na parte tática. Ele não precisa fazer o Soteldo driblar. Ele não precisa fazer um Caio Jorge, por exemplo, que é o menino, né, fazer gols, mas ele faz com que esses meninos, que para mim não são craques, né, desenvolver um futebol melhor na parte tática, emocional. Eu acho que vale muito a parte emocional hoje, né? Palmeiras não teve bem na parte emocional ontem no jogo. Eu acho que o Cuca é muito bom nisso, viu, Datena? E não é uma crítica, não, porque, por exemplo, o Gandhi, que foi um cara considerado até santo, é uma das maiores provas disso. Ele diz que a maior tarefa do ser humano é mudar a si mesmo. Ele era um cara que comia carne, ele era um cara que tinha defeitos que todos nós temos e tal, e ele foi mudando tanto, que ele chegou à simplicidade, usando apenas uma toga de linho. Com essa toga de linho ele inspirou a Índia toda a usar roca de fiar, para não depender mais de tecido que vinha da Inglaterra, e se tornou vegetariano. Ele se dizia a própria prova de que o ser humano pode mudar. Tá? Então, isso não é uma crítica, não. É séria. É uma colocação para, se o cara quiser ouvir, ele ouça. Se ele não quiser ouvir, também é problema dele, porque eu não sou pastor, eu não sou psicólogo, não sou nada, não sou padre, não sou nada disso. Eu sou um ser humano cheio de defeitos. Aliás, todos nós temos defeitos. O bom cara é o cara que reduz o máximo possível os defeitos que ele tem. Tá na Bíblia, né? O único ser perfeito é Deus. Não tem nenhum ser humano perfeito. Mas serve de exemplo para um cara que muita gente comenta, que é o Fernando Diniz. Para você ser líder de alguém, é por isso que eu nunca gostei de mandar em nada e nem ser líder de nada, porque eu sou um péssimo líder, porque eu tenho o mesmo pavio curto que tem o Fernando Diniz. Você não tem a dúvida. E é um erro grave.
Então, o Cuca deveria o Fernando Diniz deveria se espelhar um pouco mais no Cuca, que é o exemplo claro de como ganha o jogador sem ser agressivo, sem precisar xingar. Quando ele precisa xingar, ele chama o cara no canto e não faz isso. No público faz no privado. Era bom para o Fernando Diniz aprender um pouco disso, porque tática ele entende, não há dúvida que ele entende. Mas era bom para ele se aperfeiçoar nesse aspecto, né, Neto? E outra coisa também, né? Chamar a atenção, dar uma dura. No futebol tem muito xingamento, não tenha dúvida disso. Mas você vai xingar todo dia? Você vai gritar todo dia? Você vai fazer aquela conversa mole no vestiário todo dia? Vamos lá, um prato de comida, não sei o quê. Vocês têm que... Não, peraí, os jogadores sabem a parte tática. É óbvio que tem que ter a dura, tem que ter, chamar a atenção. De um filho, por exemplo, você chama a atenção dele todo dia, porque ele deixa a luz acesa do quarto. Tem hora que tem que ficar quieto. Não, e boleiro é boleiro, hein? Boleiro é boleiro. Depois que o cara gritou com o cara lá, o São Paulo parou de jogar bola. Então, o filho... Boleiro é boleiro. Sempre... Boleiro não aceita isso. Isso, o filho vai ser sempre seu filho. Você sempre pai dos meus filhos. Mas o boleiro não, velho. O boleiro, ele junta outro e fala assim, pelo amor de Deus, você viu que esse cara humilhou a gente? Vamos derrubar? Vamos! Como que a gente vai? Vai minando, vai minando. Mas chega uma hora, aí não ganhou nenhum título. Aí a hora que ele chegar, ele fala, mas peraí, não foi você que me xingou? Não foi você que me humilhou? Por que o treinador pode humilhar? Por que um líder pode humilhar? Porque e aí ele não dá. Porque é isso, não pode, peraí, não é melhor falar, ô Tietê, vem cá, irmão, quem manda aqui sou eu, sai, você tá fora. Acabou, você não vai entrar pra jogar. Ele volta, mas tem uma coisa também que eu gostei do Diniz, viu, Datena? Ele pediu desculpa. As pessoas que pedem desculpa e que têm esse tipo de comportamento, eu já vejo que ele teve uma grandeza em relação Já foi legal. Já foi legal. Eu aprendi com você, pediu desculpa. Lembra que você falou pra mim do narrador? Pô, Neto, acabou. Acabou. Pediu desculpa, tudo bem, mas que não faça de novo, né? Porque a gente erra, mas os boleiro é igual prostituta. Olha, realmente o vestiário não perdoa. Quando o cara quer aparecer mais que o vestiário não perdoa mesmo. Essa palavra vestiário começou a chegar no Brasil por causa do futebol espanhol, principalmente, que a gente tem acompanhado muito. Porque o vestiário do Barcelona é comandado pelo Messi, pelo Neymar, pelo Luis Suárez, mas o vestiário existe desde que existe o túnel, desde que existe o vestiário. Você acha que o Pelé quantas vezes o Gerson me... Não só isso, né? O Gerson pedia... O Gerson dizia que antigamente tinha a lousa, né? O cara ia lá e botava lá, botava com giz o que o time devia fazer. Depois o cara saía e deixava a boleirada conversar. O Gerson falava assim, é brincadeira, esse cara não sabe nada. Aí pegava um apagador, apagava tudo que o cara fez e fazia assim, nós vamos jogar, é assim. É brincadeira, você pega isso aqui, aquele lá, e acabou. Então o vestiário sempre mandou em qualquer clube, independente do técnico que seja o técnico. Ou ele é muito bom tecnicamente, taticamente, e aí o jogador até suporta o cara, porque sabe que ele vai ajudar a ganhar campeonato, a ganhar jogo. E aí até suporta um cara que nem o Mourinho, que é um cara intragável, mas ele é bom treinador. Mas o cara percebe que ele vai ajudar a ganhar o dinheiro dele, o campeonato, então eles toleram o cara. Agora, quando o cara meia boca, ruim, senão o Fernando Diniz já tinha caído no São Paulo. Você não tem a dúvida. Se o jogador não sentisse que ele entendesse... Ele caiu em todos os clubes, Audax, Atlético Paranaense, e caiu no Fluminense. Mas demorou pra cair. É que o jogador percebe que o cara é bom, que entende de futebol, senão caía antes, senão não dura um jogo. Perde de 6-0, perde de 6-0 2 jogos, acabou, o cara vai embora, vai pra rua. Bom, mas tem pergunta pro Neto aí, não tem? Vamos colocar as perguntas pro Neto. Vamos lá, meu compadre. Ei, que horas são aqui, hein? 10h25, já era hora de acordar, hein? Cadê? Tem pergunta pro Neto ou não tem? Me avisaram aqui que tem pergunta pro Neto, pô. Tem, mas não tem, mas o cabo tá fraco aqui.
conexão não tá indo, hein? Eu não acredito. Olha, Agostinho, boa tarde, quando acontece, bom dia, olha, Como é que você tá, Neto? Olha, não, peraí, quando acontece uma vez, tudo bem. Quando acontece 2 vezes, tudo bem. Quando acontece 3 vezes, tudo bem. Quando acontece, já é a 4ª ou 5ª vez, aí é demais. Aí eu queria avisar a minha amiga Thaís que a minha paciência já estourou. É muita coincidência pro meu gosto. Muita coincidência pro meu gosto. Eu vou perguntar pela 5ª vez. Tem condição de fazer a pergunta pro Neto aí? Não tá, Tem condição a de gente não fazer tá a pergunta conseguindo extrair o áudio aqui da mesa. Dá Meu pra fazer amigo, pelo mas eu local do queria microfone, se perguntar quiser. então, eu queria perguntar por que todo dia acontece isso. É a única coisa, porque todo dia tem um problema técnico aí. Eu queria perguntar aqui, sinceramente, será que eu sou o Fernando Diniz aqui? Se estiverem achando que eu sou o Fernando Diniz, eu vou embora. Todo dia tem um problema técnico aqui, não é possível. Eu preciso falar pela 15ª vez isso aqui. Não dá. Não é uma vez que eu falei. Eu sempre falei que a melhor equipe técnica do Brasil está na Rádio Bandeirantes e na TV Bandeirantes. Agora, todo dia tem problema aqui, deve ser comigo o negócio. Porque só nesse raio desse programa, e no meu programa da tarde também, tem tido muita coincidência. Então, eu sei lá, se eu for o Fernando Diniz, me avisa. Se eu tiver magoado alguém, me avisa aí, porque não é possível. O dia inteiro não acontece nada aqui. Aí eu peço um negócio, que o cara me avisa que tá tudo bem e não tá funcionando. Tá funcionando o negócio aí ou não tá, hein? Tá funcionando o negócio aí ou não tá? Por enquanto não, mas dá pra gente ouvir aqui o áudio aqui de uma forma Põe no bucal do telefone, Exatamente. faz do jeito que for, mas não começa a atrapalhar o meu dia logo de manhã. Aliás, eu devia ouvir a minha esposa, que falou assim, se você começar a ficar nervoso logo de manhã, é melhor você não fazer mais isso. E é o que eu vou acabar não fazendo mesmo. Porque senão o dono da televisão fica chateado comigo, porque eu sou um cara sincero. Eu acho que essa equipe é a melhor equipe técnica do Brasil, mas tem que trabalhar direito, pô. Senão não tem jeito. Se eu não trabalhar direito, eu arrebento com todo o esquema. Já estragou o meu dia aqui e o do ouvinte da Rádio Bandeirantes e tudo mais. Bom, tem pergunta aí, põe de qualquer jeito, ou pela boca do microfone, ou por onde vocês quiserem. Aqui, Neto, bom dia da Tela. Pro Neto aí se hoje é o melhor time da América do Sul, na opinião do Neto. Qual é o melhor time da América do Sul, na opinião do Neto? A Rádio Bandeirantes, que é a pedra fundamental de tudo, que é fantástica, tá com o cabo quebrado e não dá para ouvir direito o que o cara falou. O que eu ouvi, na realidade, é a pergunta pro Neto aí. Qual é o melhor time da América do Sul? Pra mim, o melhor time da América do Sul é o Flamengo, só que tá sem treinador. Você acha que o Rogério não vai dar certo mesmo, Neto? Não, já grandes tá fora. times? Não vai aguentar. Tá fora, não consegue ser líder do jeito que você disse, não consegue fazer os jogadores jogar. O ambiente do Flamengo é ruim pra caramba. É uma coisa incrível. Deixou de ganhar a Copa do Brasil, deixou de ganhar a Libertadores, ou chegar na final dessas duas competições. No Brasileiro já não vai conseguir mais, porque o Palmeiras vai passar o Flamengo, o Grêmio talvez passe, o Atlético talvez passe o Flamengo, o São Paulo só perde o título por São Paulo mesmo, né? Porque tem 2 jogos difíceis agora com o Atlético Paranaense em Curitiba, e depois tem um jogo com o Internacional, depois tem um confronto, né? E o Rogério Ceni não conseguiu fazer uma bagunça lá, é só ver, é só observar, se conseguir pegar a imagem depois do Brasil Urgente dos donos da bola. No último jogo do Flamengo, o Gabigol, no banco de reservas, contra a equipe do Ceará, com roupa de treinamento, todo largado, de chinelo, no banco do Flamengo, da camisa do Flamengo. Um absurdo que aconteceu, e aí mostra que muitas vezes esses caras que são muito líder só com quem convém, não com o grupo inteiro. Bom, já arrumaram o cabo. O fato de arrumar o cabo tão rápido é porque se testasse antes o cabo não estava quebrado. Teve pergunta de ouvinte durante o Jornal Gente aí ou não, Garrafa?
Pergunta de ouvinte aí? Eu não estava ouvindo, eu não sei, eu não ouvi mais cedo. Alguém deve... Não, mas alguém estava ouvindo. Posso ver. Eu posso alguém ver, eu estava na redação. Porque se funcionou durante o jornal anterior, por que não funcionou agora e já arrumaram o cabo tão rápido? É o primeiro detalhe, porque todo mundo sabe a minha reação. Eu sou um cara sincero. Se não funciona o negócio pela quarta ou quinta vez, eu estou reclamando pela quarta ou quinta vez, já reclamei internamente, já reclamei publicamente, porque quando tem que elogiar, eu elogio pra caramba. Mas a recíproca é verdadeira, entendeu? Agora, primeiro dá o chute no tornozelo, provoca o problema e depois arruma. Muito estranho esse negócio de já estar arrumado rapidão. Se tivesse visto antes, não teria acontecido o problema. Mais uma pergunta aí. Bom dia, Datena. Bom dia, Neto. Aqui é a Suzy da Chácara Santa Teovina 2, Zona Leste, São Paulo. Palmeirense. Ô, Neto, eu gostaria de saber se o Palmeiras vai ser campeão ou não. Um bom dia para todos aí da Rádio Bandeirante. Primeiro, obrigado aí a participação. Assim, eu acredito que se o Palmeiras ficar com o Boca, o Palmeiras ganha o título. Se ficar com o Santos, eu acredito mais no Santos. Vamos a mais uma pergunta. Neto, bom dia. Datena, bom dia. Fábio Senegal, um forte abraço. Ô Neto, na tua opinião, aonde o Palmeiras errou no jogo de ontem? Entrou com o resultado debaixo do braço e não conseguiu jogar? Ou foi um time que se mostrou limitado mesmo? Forte abraço, Fábio Senegal. Forte abraço. Obrigado pela participação no Manhã Bandeirantes. A verdade é assim. Entrar com o resultado debaixo do braço, qualquer jogador, qualquer time entraria ontem, mas o River foi muito forte, né? Com o Suárez, né? A forma de jogar, o Montiel, né? Vindo pra cima com o Borré, que é um baita jogador. O Palmeiras ficou meio acuado. Eu não gostei da forma que o treinador do Abel Ferreira colocou o Marcos Rocha como zagueiro, deixando o Gabriel Menino muito longe, ficou muito atrás, substituiu errado no momento que o Palmeiras poderia jogar mais pra frente, teve muitas poucas oportunidades para fazer gol. Mas também a gente tem que entender que quando você vai para a final de um campeonato, não é só 90 minutos, né? São 180 minutos. Sendo 180 minutos, o Palmeiras conseguiu fazer 3 gols e tomou 2. E aí o Palmeiras foi superior nos 2 jogos, né? Na verdade, jogou bem no primeiro e jogou mal no segundo. Mas fez 3 gols fora de casa e mereceu estar na final. Mais uma pergunta para o nosso craque Neto, que daqui a pouco faz o dono da bola aqui na Rádio Bandeirantes. E depois da Rede Bandeirantes de televisão. Mais uma pergunta. Bom dia, Datena. Bom dia, Neto. Quem tá falando aqui é o Edinho, torcedor do Santos, ansioso para a partida de hoje. Gostaria de saber a opinião de vocês dois. Entre Palmeiras e Santos, caso a gente passe, a gente vai passar hoje. O Palmeiras é favorito, o jogo é dividido meio a meio, ou pode dar pro Peixão? Um abraço para vocês. Bom, eu não vou falar porque eu não assisto a maioria dos jogos do Brasil, de time brasileiro, eu não vejo mais há muito tempo. Não é porque eu não goste, não, nem do Corinthians. É porque realmente eu fiquei quase 40 anos na beira do gramado, levando choque, puxando fio, e enfim. O negócio é o seguinte... eu não vejo os jogos. Eu, por exemplo, não vi o jogo do Palmeiras hoje, não vou ver o jogo do Santos, não vejo o jogo do Corinthians. Então eu não posso falar nada. Se eu falar é mentira. Eu até entendo um pouquinho de futebol, não entendo muito. Mas a pergunta para o Neto responder. Aliás, um abraço ao meu querido amigo Ricardo, que está na nossa técnica aí e que não tem nada a ver com o problema técnico, eu tenho certeza. E mais uma vez os meus sentimentos pela perda do pai dele. O cara está trabalhando numa condição dessa, é realmente difícil. Tá? E com certeza o problema não foi causado por ele. É por alguém que ele vinha inspecionar o raio do cabo aí. Eu já avisei a direção aqui que se continuar assim eu prefiro procurar minha turma. Pois não, Neto? Pro Edinho, a verdade, se ficar Santos e Palmeiras, o Palmeiras tem um time melhor, mas eu acredito que o Santos ganha o título. Olha, o Neto tem convicção de que o Santos é pior adversário para o Palmeiras do que para o Boca. Mas por que é, Neto, isso? Por estilo de jogar? Porque
você reconhece que o Santos é um time que tem as suas limitações. Mas por que você confia tanto no Santos assim em relação ao Palmeiras? A verdade é assim, Datena, o Boca não é o Boca de sempre, né? Não é a camisa do Boca é muito forte, mas o Santos é mais forte para mim. Aí, o Santos vem num crescente, assim, no Campeonato Brasileiro, com o Cuca, que um jogo só, o Palmeiras, se fosse 2 jogos, a minha opinião seria diferente sobre o título. Como é um jogo só, o Santos, para mim, é melhor. A molecada e também a forma do Cuca agir é melhor. E aí entra sem responsabilidade nenhuma. Já o Palmeiras entra com toda a responsabilidade para ganhar se o Santos for para a final e passar do Boca hoje. Se for com o Boca, para mim o Palmeiras ganha com facilidade. Se for com o Santos, do Cuca, o Palmeiras não ganha num jogo só, não. Olha, vamos à última pergunta para o Neto, que o Neto tem que começar a montar os 2 programas, né? O da rádio, que o Capriotti ajuda muito, e da TV, que o Cascão ajuda demais também. Não sei se o Cascão está trabalhando ou está de férias. É de férias. Mas é um fiel escudeiro do Neto. Mas tem uma equipe muito boa, como a minha equipe lá na Rádio Bandeirantes, comandada pela Débora, uma grande equipe de jornalistas, né, com a supervisão aí do gênio, que é o Mitre, o maior jornalista do Brasil, e do Rodolfo Schneider, que é da nova geração de executivos da televisão brasileira. E o cara está enfrentando uma barra que não está no gibi, né? Começar uma carreira de executivo no meio de uma pandemia, com a situação difícil de qualquer empresa do Brasil e do mundo, não é mole. Então, faz um ano que o Schneider está aí. Aliás, eu queria dar os parabéns. Eu nunca puxei saco de patrão, pelo contrário. Eu sempre despedi patrão e dei no pé antes de me mandarem embora. Paguei uma multa de 10 milhões de dólares, mas eu fui embora. Eles não mandam a gente embora quando eles querem também, então eu fui embora quando eu quis também. Aliás, não devia estar falando isso aqui, mas eu também não estou mais nem aí. Sinceramente, eu acho que eu já vivi o que eu tinha que viver, criei os meus filhos, já fiz o que eu tinha que fazer. Então, sinceramente, eu já era pavio curto, meu pavio está mais curto ainda. Mas o cara sabe que quando eu sou leal mesmo. Que eu sou leal mesmo. Não sou ladrão, não roubo a empresa, trabalho, chego a hora que tem que chegar, dificilmente deixo de trabalhar. Tenho infarto e vou trabalhar no outro dia, faço cirurgia de coração e vou trabalhar no outro dia, porque eu gosto de trabalhar, mas nunca puxei saco de patrão. Mas esse negócio do Schneider, eu queria deixar bem claro que realmente é um ótimo executivo. Não tem dúvida que vai ser um cara brilhante para suceder o Fernando Mitre quando o Mitre quiser, porque o Mitre continua sendo o maior jornalista do país, na minha opinião. Bom, então vamos à última pergunta para o Neto e vamos liberar o Neto aí. Ô Neto, bom dia. Eu quero saber o seguinte, se você acha que hoje a Conmebol vai deixar 2 brasileiros fazer essa final. Qual a sua opinião, Francesco de Itaim? Eu tinha muita dúvida sobre isso, porque antes do jogo do Palmeiras e River, mas do jogo de ontem, o que o VAR fez corretamente em relação aos 3 lances, a Conmebol, ela ganhou, pelo menos, moral com todos nós, né? Porque o medo era que o River e o Boca se classificassem em relação à arbitragem, o que não aconteceu ontem. Apesar do Boca ser muito mais forte na Conmebol e no mundo inteiro do que o River. Então o Santos tem que ficar muito esperto no jogo de hoje para não ter pênalti. Se a arbitragem for igual de ontem, o Santos passa. Agora, eu tenho ainda um receio, assim, bem pequeno, em relação ao jogo de hoje, a arbitragem do colombiano. Então vamos ficar de olho, mas com o VAR fica difícil até pro juiz, tá? O VAR dificultou até pro cara que tá mal intencionado meter a mão. Dificultou porque todo mundo tá vendo. E é o seguinte, e ali o árbitro, que era mal intencionado, não um bom árbitro, mas o cara mal intencionado, que nem aquele Edilson que rezava um Pai Nosso pedindo desculpas para poder roubar durante o jogo. Ele rezava lá um Pai Nosso, todo mundo falava que juiz religioso, mas ele rezava, falava assim, meu Deus, perdão porque eu vou roubar esse time aqui.
Agora, eles reclamavam que a imprensa tem direito a ficar vendo o lance 40 vezes e a gente não tem. Lembra que eles reclamavam isso? É verdade. A imprensa vê 40 vezes. Agora eles veem 40, 50, 70 vezes, ainda. Até mais. E quando erra, aí, se o cara tá mal intencionado, a suspeição aumenta ainda mais. Neto, até daqui a pouquinho, você sabe aquele chinelo Crocs? Sei. Conhece o chinelo Crocs? Jacarezinho lá, né? Aquele jacaré lá. Muito bom. Eu ganhei o chinelo daquele quando veio pro Brasil, do meu amigo Maurício. Mas não tem coisa pior no mundo do que tropeçar no chinelo Crocs de madrugada. Você quebra a tíbia, né? O perônio, você quebra tudo. Quando você vai ao banheiro, você pior coisa que tem é você tropeçar naquele chinelo Crocs. Ele é grande, eu dei pega uma... na quina, acabou, morre por causa dele. E gruda no chão. E gruda no chão. Deu. E ele gruda. Por isso que ele te deu. Não foi o Maurício Stout, não. Foi o Maurício Matalon, há muito tempo atrás. Desculpa. O primeiro. Bala não dá nada pra ninguém, nem bom dia. Bala... Mal-humorado. Bala me dá o que é mais importante, que é a amizade dele, que é irmão. Esse não é amigo, é irmão. E a lealdade dele, a minha, ao Grupo Bandeirantes há 18 anos. Bom, tanto que quando ele não vai trabalhar, a casa cai. O lance é o seguinte, como todo mundo, acordei de madrugada, fui ao banheiro e dei uma dedada daquele chinelo Crocs. Meu irmão, eu não tô aguentando, não sei como é que eu vou ficar em pé hoje. Tá doendo meu dedo pra caramba. Ainda bem que não é o quinto betatarso, mas é o dedão. O dedão é mais resistente, né, Neto? Não, mas a hora que eu for lá, eu dou uma puxada nele, eu destronco ele, sabe? Quando a gente vai igual matava a galera. Eu vou destroncar ele. Vou experimentar. Vou destroncar ele. Vou experimentar. Vou puxar ele, vou destroncar ele. Eu vou experimentar. Puxar o dedão. Eu puxo pra ver se tá certo. Ô Neto, um beijo grande pra você e até daqui a pouco aqui. Tchau, um beijo.